Existe transplante de fígado com doador vivo? Sim, existe, e é sobre isso que eu vou falar aqui. Eu sou a doutora Liliana Ducati, sou médica cirurgiã do aparelho digestivo e transplante de fígado. O fígado ele é um órgão que ele tem a capacidade de se regenerar. Então, por isso, é capaz que a gente faça uma cirurgia com retirada de até 70% do fígado em adultos saudáveis. E esse fígado vai crescer, regenerar e ter as suas atividades completamente normais. E a gente sabe que, infelizmente, ainda tem muita gente que morre à espera de um fígado na lista de transplante de fígado. Pessoas que têm, às vezes, uma cirrose avançada, mas que a pontuação não permite com que eles recebam um fígado logo, ou até tipo de tumores um pouco mais avançados do que a legislação permite. Então, nesses casos, faz muito sentido a gente pensar nessa doação de fígado intervivos e o transplante. A gente sabe que tem vantagens e desvantagens quando a gente compara o transplante de fígado intervivos com o doador falecido. Quando a gente pensa em vantagens, a primeira vantagem é justamente a gente poder ajudar alguém que está na fila, mas que não tem uma perspectiva de receber esse órgão rápido. Segunda vantagem é que a gente vai falar de uma cirurgia eletiva, com hora, dia marcado, sem aquela correria toda. E a terceira vantagem é que, com certeza, pela seleção criteriosa que nós fazemos, esse fígado desse doador vivo vai ser de excelente qualidade. Quando a gente pensa em desvantagens, a primeira desvantagem, é claro, é submeter alguém que é saudável a uma cirurgia de grande porte, que é essa hepatectomia direita que fazemos nos adultos que vão ser os doadores de fígado. Uma cirurgia de grande porte que tem os seus riscos. A segunda desvantagem é que o órgão, por ser 60%, 70%, ele vai ter metade das veias, metade da artéria, metade do canal da via biliar. Então, essa cirurgia, tecnicamente, ela é um pouco mais delicada. Bom, mas todo mundo que está na fila de transplante pode receber um transplante com doador vivo? Não. Então, assim, primeira coisa, precisa conversar com o seu médico, ver se aquele caso daquele paciente que precisa de um transplante de fígado, se ele pode receber um transplante de fígado com um doador vivo, porque não são todos os pacientes. Mas se o seu médico acreditar que sim, bom, aí vamos atrás dos doadores. As famílias vão atrás de quem na família queira se candidatar como doador. Lembrando que no Brasil precisa ser um parente relacionado. No nosso serviço, nós estipulamos a idade entre 16 e 50 anos para esses candidatos a doadores. E esses candidatos passam por uma minuciosa avaliação, consultas com médico, enfermeiro, psicólogo, e tem que fazer vários exames de sangue, exames de imagem como tomografia e ressonância. Tomografia e ressonância justamente para ver a anatomia e o tamanho desse fígado. Fazendo toda essa etapa, se houver qualquer alteração, algum diagnóstico de alguma doença nesse doador, ele é automaticamente descartado. O doador tem que ser uma pessoa totalmente saudável, sem nenhuma doença, não pode ter obesidade, pressão alta, diabetes, não pode ter nenhum exame alterado. Estando tudo pronto e esse doador quiser de livre e espontânea vontade doar o seu fígado, então agendamos a cirurgia. A cirurgia em si, ela leva em torno de 6, 7 horas. É realizado primeiro anestesia, depois esse paciente pega uma veia calibrosa no pescoço, uma artéria no braço, todo esse preparo para a cirurgia. A cirurgia é realizada uma incisão no abdômen grande, uma incisão que a gente faz em J, e é retirado 60% a 70% desse fígado, na maioria das vezes é o lobo direito que é doado entre adultos, de adulto para adulto. Lembrando que junto com o fígado também se retira a vesícula biliar, tanto o doador quanto o receptor sempre vão ficar sem a vesícula biliar. Ao final da cirurgia, deixamos um dreno na cavidade, que é para vigiar se vai ter sangramento ou algum eventual vazamento de bile. Esse doador, ao final da cirurgia, vai para a UTI, onde permanece em torno de 24 horas. Estando tudo bem, recebe alta e vai para o quarto. No quarto, esse doador ele vai fazer fisioterapia, receber remédios para dor, receber remédio para eventual enjoo ou outra eventual queixa. Ele se recuperando, ele vai de alta. O tempo de internação, uma média de 7 dias. Depois desses 7 dias, esse doador vai para casa, às vezes com um dreno na barriga, às vezes a gente retira o dreno antes da alta. Ele vai começar a fazer acompanhamento no nosso ambulatório, inicialmente com consultas semanais, e depois essas consultas vão se espaçando, 1 mês, 2 meses, 6 meses. E lembrando que esse doador, se ele foi de alta com o dreno, na primeira consulta, normalmente esse dreno é retirado. Bom, muita gente pergunta, e quando que a vida volta ao normal? Quando esse fígado começa a se regenerar? O fígado, ele começa a se regenerar um pouco de imediato, mas a função dele é preservada. Então, essa pessoa, ela já vai se recuperando dia após dia. Em relação a trabalho, atividade física, primeiro, o trabalho depende muito da área com que esse doador trabalha. Trabalhos mais burocráticos, mais de escritório, esses doadores podem voltar ao trabalho antes. Trabalhos mais braçais, que requerem esforço
esforço físico, geralmente até uns 3 meses a pessoa precisa ficar afastada, mas depende muito da recuperação de cada pessoa e do tipo de trabalho que exerce. Lembrando que depois a vida volta completamente ao normal. Esses doadores podem fazer qualquer tipo de esporte, esses doadores podem trabalhar com o que eles quiserem, podem ter as suas vidas sociais normais, inclusive as mulheres podem ser mães, né? Uma pergunta muito frequente. Nós temos várias pessoas que doaram esse fígado e depois elas foram mãe sem problema nenhum. A nossa intenção aqui é simplesmente explicar para vocês quem que pode receber um fígado de um doador vivo, quem que pode ser um doador vivo e orientar vocês. A intenção não é nem estimular e nem desestimular ninguém, mas é dizer a vocês que existe essa possibilidade. E lembrando que, claro, a gente pode doar o fígado uma vez só na vida. Quando perguntam de resultados, a gente sabe que os resultados, eles são similares quando falamos entre doadores vivos e doadores falecidos. Ou seja, no Brasil, nos melhores centros, esse resultado de sucesso é em torno de 85%. O que isso significa? De cada 100 pacientes transplantados, 85 estão bem, estão tendo suas vidas normais, e infelizmente 15 não. Mas nós sabemos que estamos falando de pessoas que provavelmente, se não tivessem passado pelo transplante, teriam todas falecido, porque a indicação do transplante ela só acontece nos pacientes que têm risco de vida pela doença de base. Mas então, o resultado é muito semelhante com o doador vivo e com o doador falecido. Então, se o seu médico acreditar que sim, é possível receber um fígado parcial, 60%, 70% de um doador vivo, nós podemos conversar e avaliar o seu caso com calma. Sabemos que a doação do fígado, ela tem os seus riscos. É conhecido na literatura mundial, médica, que a mortalidade dessa cirurgia, ou seja, de doar o fígado, essa hepatectomia direita, é em torno de 0,2%. É muito baixa? É muito baixa, mas ela existe, claro. Toda cirurgia tem o seu risco. Imagine uma cirurgia de grande porte. Mas justamente por nós fazermos essa avaliação minuciosa do doador, com várias consultas, com vários exames, nós não deixamos extrapolar nenhum limite, nós temos muita segurança. Nossa equipe, felizmente, nunca teve nenhuma complicação mais grave, nunca teve nenhum óbito de um doador. Tivemos complicações menores, como muitas vezes dor, náuseas, alguns pacientes, poucos, tiveram hérnia na parede abdominal, precisaram ser reoperados, eventuais sangramentos que precisaram ser reoperados, mas todas as complicações que nós tivemos até hoje foram complicações que foram resolvidas com sucesso. Então nós temos muita segurança em indicar esse tipo de cirurgia. Nossa equipe tem uma expertise muito grande. E lembrando que aqui no Hospital das Clínicas esse procedimento ele é completamente realizado pelo SUS sem custo nenhum para o paciente e seus familiares. Se esse vídeo fez sentido para você e você tiver alguma dúvida, procure nossa equipe. Ou também já procure para marcar uma consulta que nós sempre avaliamos sem compromisso nenhum, tanto o receptor quanto o doador. Conversamos com todas as famílias e esclarecemos todas as dúvidas. Obrigada.